Nós estamos trabalhando uma série de mensagens, vocês viram aí pelo vídeo. Queremos dar as boas-vindas aos irmãos que estão chegando conosco na transmissão, participando de casa. E é muito bom a gente poder compartilhar a palavra, é muito bom nós podermos trazer uma temática, por mais difícil que ela seja, mas uma temática que é presente nas nossas vidas, presente na nossa sociedade, uma temática que precisa ser trabalhada, precisa ser compreendida. E o objetivo dessa temática, das 3 mensagens que foram, as 2 já, e mais essas, foi sempre auxiliar a cada um de nós a enfrentarmos as dificuldades, a enfrentarmos aquilo que temos passado, que está ao nosso redor, e como agir como família, como agir como igreja. O objetivo não é apontar erros, apontar pecados, o objetivo não é ofender absolutamente nada e nem ninguém, mas abrir os nossos olhos e abrir a nossa mente para entendermos essa temática. Então, trabalhamos aí ao longo de 3 domingos, igreja, gênero e identidade. Hoje nós estamos concluindo essa mensagem, concluindo essa temática, e hoje eu quero falar com você sobre integridade sexual. Integridade sexual. Eu quero meditar num texto, você vai se assustar com ele, eu nunca preguei esse texto, já mencionei, mas eu nunca preguei. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 9, se você quiser acompanhar, temos também a projeção aí na tela, mas 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 9 até o verso 14. O apóstolo Paulo, ao escrever essa primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, no verso 9, ele fala assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Jesus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Eu começo essa mensagem, eu gostaria que você imaginasse que nesses telões aqui, esses telões tivessem o poder de mostrar, o poder de revelar todos os seus pensamentos, todos os seus segredos, todos os seus desejos e todos os seus pecados. Imagine que assim como eu clico aqui e mudo o telão, nesses telões aqui, eu conseguisse projetar tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você guarda de segredo e que ninguém sabe, que só você sabe, tudo aquilo que você deseja, e tudo aquilo que você faz, ou pensa em fazer, ou tem tudo de errado. O que aconteceria se por acaso eu começasse em ordem alfabética, né? Começando com a letra A, quem mandou teu nome com letra A? Mas começando com os irmãos, com as pessoas da letra A, indo até o pessoalzinho lá do Z, né? Eu fico imaginando o pessoal que fosse começar, igual chamado oral ou prova, né? O pessoal de hoje não sabe o que é chamado oral. Juventude de hoje não sabe o que é prova oral, né? Eles não sabem o que é isso. Juventude de hoje não sabe que a coisa mais horrível que tinha, quando o professor chegava na sala, arranca uma folha de caderno, coloque a data de hoje, o seu nome e o seu número. Eu vou fazer uma prova, né? Uma provinha secreta, uma provinha. Gente do céu, não era terrível? Né? Ou quando o professor fazia uma prova oral, imagina, se eu começasse aqui com a letra A e indo até o finalzinho, eu acho que não tem ninguém com a letra Z, mas tem um Valtinho com a letra W aqui, né? Eu com a letra V viria quase lá atrás, mas
Imagine o que aconteceria se nós começássemos um por um a passar todos os pensamentos, todos os segredos, todos os desejos, todos os pecados aqui no telão, um por um. O que iria acontecer? Eu imagino que a igreja ficaria vazia. Que a hora que eu começasse com a letra A e o camarada não tinha como fugir, os demais, o Valtinho seria o primeiro a ir embora. Falar assim, quer saber, até chegar no W, deixa eu ir embora, mas eu não vou ficar aqui não. A igreja, eu imagino que as pessoas sairiam correndo para essas portas, não sobraria ninguém, e aqueles que sobrassem ainda iriam ficar escandalizados, horrorizados. Porque particularmente eu não gostaria de mostrar a minha vida aqui para você. Você que está aqui, aqueles que me assistem em casa, tem uma visão de mim, talvez tenha uma, olha, o pastor Wagner, ou o jeito do pastor Wagner, olha, tem uma visão de mim. A minha esposa sabe muitas coisas a meu respeito, meu filho também, porque estão comigo e vão falar assim, esse daí não é tudo isso que você pensa não, deixa eu te contar uns podrezinhos desse pastor aí, para você entender que ele não é tudo isso daí não, mas existem coisas que nem ela e nem o meu filho sabem, que entra lá na parte do segredo, lá na parte do desejo, que talvez nem eles saibam, algo íntimo, algo que está aqui dentro, e que eu não gostaria de revelar ou mostrar para absolutamente ninguém. Então, eu não gostaria, e eu creio também que você não gostaria que nós passássemos aqui detalhes da sua vida, detalhes do seu pensamento, detalhes que estão aí no seu coração, nós gostaríamos. E por quê? Porque nós ficaríamos horrorizados, escandalizados com aquilo que está no coração da pessoa, naquilo que a outra pessoa pensa, naquilo que a outra pessoa sente, mas nós ficaríamos horrorizados também com aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Por quê? Porque afinal de contas, todos nós somos pecadores, e todos nós somos imperfeitos. Não há ninguém aqui que possa bater no peito e dizer, opa, eu não, eu sou perfeito, eu não erro, eu não falho, eu nunca transgrido, eu nunca faço absolutamente nada de errado, pensa na pessoa perfeita, sou eu nunca pensei nada de errado, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca falei nada de errado, eu nunca senti nada de errado, eu nunca fiz nada de errado, pensa numa pessoa perfeita, sou eu, não tem ninguém aqui. Vocês se lembram quando trouxeram uma mulher até a presença de Jesus, porque ela foi pega em adultério, flagrante adultério, e Jesus disse, quem não tenha pecado, pode atirar a primeira pedra? Ficou alguém ali para tirar uma pedra nela? Não. O único que ficou foi Jesus, e a mulher que estava sendo julgada, todo mundo foi embora, porque passou no telão dos olhos a minha vida. E quando eu olho para a minha vida, eu tenho pecado. Quando eu olho para a minha vida, eu tenho coisa errada. Quando eu olho para a minha vida, tem coisas que eu não gostaria que as pessoas soubessem, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores. É interessante, existe uma frase de Timothy Keller, ele diz que o evangelho é isso. Nós somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar. Mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Eu acho linda, fantástica essa frase dele. Somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que nós ousamos acreditar. Nós somos, mas ao mesmo tempo, como nós somos amados e como somos aceitos em Jesus, mais do que nós ousamos esperar. Essa é a boa notícia do Evangelho. E é isso que tem que fazer sentido na nossa vida. Nós precisamos olhar para nós mesmos e enxergarmos o quanto somos pecadores, o quanto somos falhos. Nós temos trabalhado com pequenos grupos aqui na nossa igreja. Parte dos pequenos grupos está trabalhando a parábola do filho, que a gente chama a parábola do filho pródigo. E quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, é fácil da gente entender. E se a gente perguntasse assim, qual é o filho errado? Ou qual é o filho pecador? Provavelmente você poderia dizer, é o filho mais novo, porque ele saiu de casa, porque ele pediu dinheiro para o pai, porque ele deu as costas para o pai, porque ele abandonou o pai, porque ele foi embora, porque ele gastou todo o dinheiro da sua herança com prostitutas, com mulheres, com bebedeira, com orgias. Ele gastou todo o dinheiro, ele desperdiçou todo o dinheiro. Esse é o errado. E não é apenas o errado, tanto é que ele reconheceu, porque ele lá
quando ele está cuidando de porcos porque perdeu tudo, ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. É isso que eu vou dizer para o meu pai. Eu vou voltar para lá e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Pode me tratar como um dos seus empregados. E ele volta arrependido para a casa do pai. Mas e o filho mais velho? O filho mais velho está em casa. O filho mais velho está em casa, mas o filho mais velho não tem relacionamento com o pai. E é tão visível isso, porque aquilo que trouxe alegria para o pai, ou seja, o meu filho voltou, o meu filho mais novo voltou, ele está vivo, e o pai então resolve dar uma festa para comemorar, mas o filho mais velho não entra na festa. O filho mais velho não quer saber da festa. O filho mais velho fica do lado de fora, bicudo, porque o pai está fazendo a festa. E quando o pai vai conversar com ele, ele olha para o pai e diz assim: olha aqui. É assim que ele fala para o pai: olha aqui, eu sempre estive contigo, eu sempre estive do teu lado, eu te sirvo há anos como um escravo. Repare, não há relacionamento, não há vida. É um filho tão rebelde quanto, mas ali ficou, fazendo as coisas para o pai, trabalhando para o pai, servindo o pai, mas não amando o pai, e nem se sentindo amado. Eu não passo de um escravo aqui nessa casa, eu sirvo o Senhor como um escravo. Acontece que quando nós olhamos para os irmãos mais novos, para os filhos mais novos que estão lá fora e que pudessem entrar aqui, é fácil apontar para ele e dizer: você faz isso de errado, você faz isso de errado, você é pecador nisso, mas nós somos os irmãos mais velhos, os filhos mais velhos que aqui estão. Que tal olharmos também para a nossa vida e reconhecermos que nós somos tão pecadores quanto aqueles que estão lá fora? E temos errado também, assim como as pessoas que estão lá fora. Não deveria, mas nós erramos, nós falhamos, e nós precisamos reconhecer isso. Então eu não posso apontar para a pessoa que está lá fora e dizer: eu sou melhor que você. Não, eu posso ser diferente de você. Pode ter uma coisa que me diferencia de você, mas eu sou tão pecador quanto você, tão falho quanto você, erro tanto quanto você. Porque todos nós somos pecadores e precisamos entender mais que claramente isso na nossa vida. Mas quando eu olho para o texto da carta aí ao Corinto, eu preciso me deter. Essa mensagem só tem esses 2 pontos. Eu preciso me deter nesse texto, explicar para você esse texto, aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para aquela igreja. Paulo escreve essa sua primeira carta aos Coríntios, e ele iniciou essa carta trazendo os erros. Não só iniciou, mas durante toda a carta ele traz as falhas, ele traz os erros. Ele ficou 18 meses ali, 1 ano e meio ele ficou ali da sua vida, se dedicando àquela igreja. Ele abriu aquela igreja, fundou aquela igreja, preparou a liderança daquela igreja, caminhou, discipulou a turma e depois foi embora. Mas, passado algum tempo, quando ele estava em Éfeso, ele recebe uma carta, ele recebe mensageiros dessa igreja com uma carta dizendo: olha, a igreja está errando em algumas coisas, está falhando em algumas coisas. E aí o apóstolo Paulo resolve escrever essa carta, que não é uma carta amigável, é uma carta indigesta, é uma carta difícil de ser lida por nós hoje, quanto mais eu imagino por aquela igreja. Corinto era uma cidade importante, muito importante. Corinto fica ali bem naquele estreitinho aqui, né? Daquele istmo que a gente chama. Aqui nós temos a Grécia, tudo isso aqui é a Grécia. Então aqui no Peloponeso, bem nesse istmo é que fica Corinto. Hoje a cidade de Corinto fica aqui, mas antigamente a cidade de Corinto ficava mais aqui embaixo. Então as ruínas, a história de Corinto é aqui, até 1858 aqui, depois ela veio para cá. E é interessante, essa cidade era importante por conta de navegação, porque aqui nós temos o mar Jônico e aqui nós temos o mar Egeu. São 2 mares que estão ali. E exatamente para não dar uma volta gigante, porque você tem que imaginar que tem que dar toda essa volta gigante para chegar do outro lado. Então algumas embarcações vinham para cá e elas saíam do lado de cá. Como? Hoje existe um canal aberto, exatamente aqui existe um canal aberto. Os barcos conseguem, as embarcações conseguem passar por este canal, mas nessa época não. Os barcos chegavam no porto, eles eram retirados do mar, eles eram transportados por terra seca através de rodas, de um sistema de rodas, e chegava do outro lado, no outro mar, e lá eles entravam novamente. Algo engenhoso, mas que cortava aí muito e muito tempo de navegação.
Então ali eles aproveitavam para abastecer o navio, para descarregar o navio e ao mesmo tempo para transportar o navio por sobre a terra até chegar do outro lado e novamente cair no mar. Que interessante. Mas como toda cidade portuária precisa, então os marinheiros estavam ali, desciam, e os marinheiros precisavam não apenas se alimentar, não apenas ter um lugar para dormir e repousar, mas os marinheiros também precisavam ter lugar para curtir. E como toda cidade portuária, Corinto era uma cidade que tinha inúmeras opções de prazer, de sensualidade, de experiências para as pessoas aproveitarem muito bem o tempo. É interessante também a gente notar que há várias mesmas descrições antigas que falam de templos existentes nessa cidade. Muitos templos dedicados a muitos deuses, e nesses templos dedicados a esses deuses fazia parte das práticas litúrgicas a prostituição cultual. Mulheres eram sacerdotisas e essas mulheres estavam ali à disposição dos homens para que eles pudessem ter relação sexual dentro do templo. Porque através do sexo eles estavam servindo aos seus deuses. Então nós temos a deusa Afrodite, por exemplo, que é a deusa do amor. Então as pessoas iam até o templo de Afrodite e ali os homens tinham relações sexuais com as sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais, e estavam ali para servir através do seu corpo. Com o seu corpo elas adoravam Afrodite, e os homens também, tendo relações com aquelas mulheres, eles estavam no intuito de adoração àquela deusa. Só para você entender. Então nós tínhamos vários templos nessa direção. Além da prostituição existente na cidade, também existia esses lugares sagrados onde as pessoas podiam ter relações sexuais como uma forma de adoração. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para você. Aqui é uma estreita relação entre imoralidade e idolatria. Imoralidade e idolatria. Toda forma de imoralidade é uma forma de idolatria. Não se trata apenas de um problema moral, se trata de um problema de um ídolo. Porque quando nós nos entregamos a qualquer tipo de experiência de imoralidade sexual, o que nós estamos dizendo para nós mesmos é que o nosso prazer, a nossa vontade, o nosso desejo é mais importante do que aquilo que Deus é para nós. Vamos pegar, por exemplo, jovens adolescentes. Nós dizemos assim: não façam sexo antes do seu casamento. Guardem-se para o casamento. Quando um jovem adolescente resolve fazer exatamente o contrário, ele está dizendo: aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que vai me trazer prazer e satisfação é mais importante do que aquilo que Deus está dizendo. Isso é uma questão de ídolo. É uma questão de idolatria. Eu sou melhor, ou eu preciso ser satisfeito e não Deus. Eu preciso me alegrar e não Deus. Eu preciso me satisfazer e não Deus. A minha satisfação a qualquer custo é mais importante do que a sua palavra ou do que a sua orientação. Isso é idolatria. Fecha parênteses. A imoralidade sexual se tornou algo conhecido nessa cidade. Essa era a má fama da cidade de Corinto, e é isso que ela tinha que carregar. E essa é a realidade em que a igreja de Corinto é fundada e é estabelecida. Corinto era uma cidade intelectualmente viva, era uma cidade materialmente próspera por conta dos portos, mas era uma cidade moralmente corrupta. Quando nós pegamos o comentarista Leon Morris, que escreve sobre essa primeira carta de Corinto, aos Coríntios, ela diz o seguinte: o ideal dos coríntios era o atrevido desenvolvimento do indivíduo, o negociante que conseguia lucro por todo e qualquer meio, o amante dos prazeres que se entregava a toda luxúria, o atleta acerado para todos os exercícios corporais e orgulhosos da sua força física, são os verdadeiros tipos coríntios no mundo em que o homem não reconhecia nenhum superior ou nenhuma lei, senão os seus desejos. Quando se olhava para a cidade de Corinto, o que vinha em primeiro lugar era o seu desejo. O que importa é o meu desejo. Era a cidade do desejo, era a cidade do prazer, era a cidade de que onde eu posso aflorar tudo aquilo que eu quero. Essa é a cidade de Corinto.
Então o que mais importa não é o que determinada lei, não é o que determinada pessoa, não é o que determinada autoridade, não é o que determinado líder religioso me diz, não. Eu faço aquilo que eu bem entender, aquilo que eu quero, porque o que está em voga aqui, o que interessa aqui é o meu prazer, é a minha satisfação. Então eles estão orgulhosos disso, de ser esse tipo de cidade. Mas quando eu olho para essa descrição aqui de Morris, que quando ele fala sobre Corinto, a igreja de Corinto, é muito semelhante àquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A primeira mensagem, por exemplo, da série, eu falei sobre aquilo que o Eugene Peterson traz de uma nova trindade existente nos dias de hoje. Se nós tínhamos uma trindade, que era o Pai, Filho e Espírito Santo, hoje existe uma nova trindade. E qual é essa nova trindade? Os meus santos desejos, as minhas santas vontades e as minhas santas necessidades. Tudo que a gente faz hoje está visando exatamente isso. O meu desejo, a minha vontade, a minha necessidade. Tudo que eu faço, quer comer, quer comprar, quer casar, tudo, absolutamente tudo que eu faço está exatamente com base nisso. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Tudo está envolvendo isso. A gente pode olhar exatamente para a igreja de Corinto e para o nosso tempo e dizer, estamos vivendo a mesma coisa. Porque hoje também as pessoas desejam muitas coisas, e nós estamos vivendo em torno dos nossos desejos, das nossas vontades, e orgulhosos disso. Os desafios que Paulo enfrentou lá no seu tempo não são muito diferentes dos nossos. Ele passou 18 meses, abriu essa igreja, discipulou as pessoas, deixou ali uma comunidade de fé estabelecida, uma igreja estabelecida, e partiu para Éfeso, até chegar notícias de que a igreja andava mal. Havia disputas, partidarismo político, disputas de poder, preferências. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Ou seja, uma divisão na igreja, imoralidade sexual, que nem sequer havia no contexto da cidade. Paulo, quando ele escreve essa primeira carta, ele diz que os romanos ficavam escandalizados com o que acontecia dentro da igreja. A igreja era pior que o mundo. A igreja estava pior do que lá fora. Só para você ter uma ideia, no capítulo 5 dessa primeira carta, Paulo cita o exemplo de um rapaz, de um homem, não sei a idade, mas de um homem, de um rapaz que estava transando com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. Estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. O pior não é ele estar tendo relações sexuais. O pior é a igreja aprovar. É exatamente isso que o apóstolo Paulo mostra. Vocês estão aprovando isso. Ninguém repreendeu o cara, ninguém chamou o cara à razão, ninguém disciplinou esse camarada. Pelo contrário, vocês estão celebrando e estão de alguma forma orgulhosos de tudo isso que está acontecendo. E por que estão orgulhosos? Porque estão achando que isso é liberdade. E não é liberdade, isso era libertinagem. Mas eles estavam achando que isso era liberdade. Nós somos livres, nós estamos vivendo uma verdadeira liberdade em Cristo, onde nós podemos fazer de tudo. Sabe como é que eles justificavam as atitudes deles? Com essa frase. Se você reparou, não sei, ali no telão ou na sua Bíblia, essa frase está exatamente assim, entre aspas. Porque esse não é o pensamento de Paulo. Essa daí é uma frase existente na cidade. Talvez a sua versão não seja tudo me é permitido, mas talvez a sua versão seja todas as coisas me são lícitas. Né? Para os jovens entenderem, tudo me é permitido. O que é lícito? Né? Lícito e ilícito. Uma palavra um pouco mais, né, menos usual. A não ser quando a gente fala de drogas. Né? Aí tem as lícitas e as ilícitas. Quais são as lícitas? O alcoolismo, o fumo, são drogas, e até mesmo alguns medicamentos são drogas lícitas, são compradas, são vendidas. E quais são as ilícitas? Aquilo que usa o tráfico, aquilo que eu preciso comprar às escondidas e usar às escondidas. Acho que fica mais fácil de entender. Mas aqui Paulo está citando exatamente aquilo que era a frase da cidade: tudo me é permitido. E ele cita essa frase 2 vezes aqui nesse capítulo 6 e mais 2 vezes no capítulo 10. Tudo me é permitido, porque essa era a mentalidade das pessoas de Corinto. Tudo me é permitido. Esse era o argumento que agora os crentes da igreja também começaram a usar. Não, você está transando, você está tendo relações com a sua madrasta. Tudo me é permitido.
Tudo me é permitido. Eu posso fazer todas as coisas. Eu sou livre em Cristo Jesus para fazer todas as coisas. É para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então eu sou livre para fazer todas as coisas. Mas você é a mulher do seu pai. Não. Tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Não, mas vocês estão tomando ceia, você está ficando embriagado na ceia. Você está tomando vinho demais e ficando embriagado. Tudo me é permitido. Repare. Como essa frase tenta resolver muitas coisas, justificar muitas coisas, tudo me é permitido. E eles usam uma outra frase, dizendo aí, os alimentos também, está entre aspas, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. O que eles querem dizer com essa frase? Eles querem dizer que os prazeres foram criados para o corpo, e o corpo foi criado para os prazeres. Ou seja, tudo que está nesse mundo que é prazeroso, foi criado para o meu corpo, e o meu corpo foi criado para sentir prazer. E tudo me é permitido fazer. Essa era a linguagem da cidade. Eu tenho que satisfazer o meu corpo, eu tenho que satisfazer os meus desejos, eu preciso dar vazão a todo tipo de pensamento e desejo que eu tenho, porque tudo me é permitido. Esse era o espírito de Corinto. E devagar isso estava entrando dentro da igreja, no seio da igreja. Hoje também nós temos algumas frases interessantes. Esses dias vi em Brasília, uma foto da cidade de Brasília, e tinha isso no muro: busca teu amor primeiro. Busca teu amor primeiro. Uma outra frase que está sendo usada muito é: meu corpo, minhas regras. Eu faço com o meu corpo aquilo que eu quero, porque é o meu corpo. O meu corpo são as minhas regras. Eu que determino aquilo que é legal ou não é legal, o que pode, o que não pode. Meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de ser feliz. Essa é a frase número 1 utilizada nos gabinetes pastorais com relação a divórcio. Quando a gente vai conversar com um casal, essa é a frase número 1. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito, pastor, de ser feliz. Eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me valorizar. Alguns dias atrás nós tivemos uma global que foi pega em flagrante adultério. Imagens, paparazzis trouxeram o flagrante adultério dessa atriz global. E o que ela traz na sua afirmação, quando ela abre a boca para falar a respeito dessa sua traição, ela diz o seguinte: o importante é você não trair os seus sentimentos. Ela traiu uma pessoa, mas na cabeça dela o importante é não trair os seus sentimentos. Se eu estou sentindo, eu não posso trair os meus sentimentos. O chifrudo que se dane, né? O importante é eu não trair os meus. Esse é o mundo de hoje. Esse é o mundo de hoje. Uma outra frase que eu vi também em Campinas esses dias: menos delete, mais deleite. Menos delete, mais deleite. Essas são realidades, fazem parte do nosso contexto e começam a adentrar a igreja. Devagarinho, essas coisas começam a adentrar a igreja. Paulo então precisava corrigir essa postura, e ele é firme. Quando ele escreve aqui, ele é firme, com palavras duras, mas ele quer conscientizar a igreja dizendo: não é assim que se vive. E ele começa o texto que nós lemos aí, dizendo: olha, vocês não sabem que os perversos não vão herdar o reino de Deus? Nem os perversos, mas também nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, nenhum deles vai herdar o reino de Deus. É interessante que quando nós lemos esse texto, essas duas palavrinhas aí se destacam: homossexuais passivos e ativos. Sua Bíblia pode estar efeminado e sodomita. Nem os efeminados, nem os sodomitas. São palavras diferentes aqui. De fato, Paulo ele utiliza duas palavras no grego para diferenciar os homossexuais passivos, que é a palavra malakoi, com os ativos, que é a palavra acernokoitai. São duas palavras diferentes. Mas o que Paulo está querendo trazer com essa? Por que essa diferenciação? Dentro da cultura do Império Romano, o homem, o chefe da casa, o dono da casa, ele tinha o direito sobre o corpo,
sobre a vida e sobre a morte de todos aqueles que estavam debaixo ali do seu poderio, dentro do seu domínio, incluindo mulheres, escravos e crianças. Eu não sei quantos aqui gostam de história, talvez alguns aqui já até assistiram novelas de época, por exemplo. Mas há menos, vamos dizer assim, há pouquinho mais de um século, menos de 2 séculos, nosso Brasil tinha escravidão. E os fazendeiros, os coronéis, os donos de terra, que tinham escravos à sua disposição. Alguns dos escravos, das escravas, eram trazidas para casa. Elas eram ali as mulheres que ficavam dentro da casa. Existiam os outros escravos que ficavam para a lavoura, para o trabalho na lavoura, mas precisava ser colocado dentro de casa mulheres, homens, mas também mulheres de confiança. Então elas vinham para trocar a água das bacias, para trocar as camas, eram as mucamas, elas vinham para trazer ali, para servir a casa, para trabalhar dentro da casa grande, enquanto os outros ficavam na senzala. Mas muitas daquelas moças, daquelas mulheres, elas não apenas tinham que servir um copo de água aos seus senhores, levar um prato de comida aos seus senhores, mas elas precisavam se deitar com os seus senhores. Porque o Senhor se achava no direito, porque você é minha escrava, você é minha propriedade e eu posso fazer com você aquilo que eu quiser. Nós estamos falando de Brasil, há pouco mais de um século. Eu estou falando aqui de Corinto, há 2 milênios. Então ali, esses homens, eles tinham o direito sobre o corpo, sobre a vida e sobre a morte da pessoa. Então esses homens, lá naquele tempo, era uma demonstração de poder ele ter relação sexual com outros. A sociedade aprovava isso. E quando eu falo outros, inclusive com outros homens, eles podiam ter relação sexual com outras mulheres, mas esses homens também podiam ter relação sexual com outros homens. Isso não era algo mal visto dentro da sociedade romana. Pelo contrário, ele era muito bem visto quando ele tinha relacionamento sexual com mulheres e com os outros homens, desde que estivesse debaixo do seu domínio. Ele só seria mal visto se por acaso ele fosse o passivo na relação. Enquanto ele é o ativo na relação, tudo bem, você pode, mas a partir do momento que ele era o passivo na relação, aí ele era mal visto na sociedade. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Por mais que fazia parte da cultura, por mais que era uma prática aceitável naquela época, Paulo confronta essa realidade dizendo: não. Homossexuais, homens que se deitam com outros homens, quer eles sejam ativos ou quer sejam passivos, não herdarão o reino de Deus. Por mais que a sociedade aplauda, por mais que a sociedade não veja problema, por mais que a sociedade diga que pode, por mais que a sociedade ache que isso é uma demonstração de poder, eu digo para você, homem que se deita com outro homem, quer esteja ativamente ou passivamente, ele não herdará o reino de Deus. Mas Paulo, ele não trabalha aqui apenas os homossexuais, ativos e passivos. Por mais que ele forme de forma clara, não tem como contornar isso daqui, não tem como falar, não, isso daqui, não tem como atualizar esse texto, não tem como mudar esse texto, dizer, não, a gente pode fazer uma emenda aqui e fazer, não tem como fazer. Paulo está muito claro no seu posicionamento, dizendo aquilo que não vai herdar o reino de Deus. Mas é interessante que ele não se detém só a isso. Ele também fala de outros comportamentos sexuais. E aí ele vai falar que os adúlteros também não vão herdar o reino dos céus. Ele também fala que os imorais também não vão entrar. Quando olhamos para adúlteros, é todo aquele que, além do seu casamento, por mais que ele seja casado, ele está dormindo com outra pessoa, ele está tendo relações com outra pessoa. Isso a gente tem um nome, isso é adultério. Um homem, uma mulher que se deita com outro homem ou com uma outra mulher, isso é adultério. Se você é casado e tem que viver o sexo ali dentro do seu casamento, a partir do momento que você acha que não, eu posso me deitar com outras pessoas, isso é adultério. E Paulo está dizendo, os adúlteros não entrarão no reino de Deus. E não apenas os adúlteros, mas aí também existe uma outra palavra que são os imorais. Ou na sua versão pode estar impuros, mas a palavra aqui é imoral, imorais. Os imorais também não entrarão no reino dos céus. Mas é interessante porque quando a gente lê em português, imoral é uma pessoa que não tem moral. Mas quando eu leio isso daqui em grego, a palavra aí é porneia.
Lembra alguma coisa? Porneia vem do verbo porneo. E uma das palavras que temos no nosso português, que utiliza essa raiz, essa palavra, é a palavra pornografia. Paulo está dizendo, os pornógrafos não entrarão no reino de Deus. Então eu posso olhar e entrar um casal, homossexuais entrarem aqui, eu olhar para ele, ou eu posso andar por essa cidade, ou eu posso estar num shopping e passar por mim, homossexuais, e dizer o seguinte: eles não entrarão no reino de Deus, eles não vão entrar no reino dos céus, eles não vão ter vida eterna, eles não vão viver ao lado do Senhor, mas os pornógrafos também não. Só que ninguém vê, né? Porque eu uso o celular, eu vou para o banheiro, eu vejo pornografia, eu vejo foto, eu vejo vídeo, eu vejo todas as coisas aqui, ó. Eu estou no campo, eu estou usando, eu estou no banheiro, eu estou usando, eu estou no quarto, estou usando. Quantos casais talvez estão até mesmo dentro da igreja e assistindo um filme pornográfico para poder ter relações sexuais depois? Me desculpa, querido, mas você também não vai entrar no reino de Deus. Os imorais também não vão entrar. Vai brincando, achando que não, é só um negocinho. Não, é só uma pornografia. Não, é só um negócio, é só um videozinho que mandaram aqui no grupo de WhatsApp. Vai de videozinho em videozinho, vai assistindo, isso vai acabar com a sua vida. E não só acabar com a sua vida aqui, acabar com o seu casamento aqui, acabar com o seu... Não vai acabar aqui, mas também você não vai entrar no reino de Deus. Paulo não fala apenas dos imorais e dos perversos, ele vai além. Ele coloca no mesmo nível, no mesmo patamar, num pé de igualdade, outras coisas. Ele também está dizendo, os idólatras também não vão entrar. E aí, quando eu falo em idólatras, eu não penso na idolatria, imagens de escultura que estão presentes em algumas igrejas e as pessoas que estão ali adorando essas imagens, não. Hoje a idolatria é muito mais. A idolatria, como eu disse, pode ser você mesmo, a idolatria pode ser o seu carro, pode ser a sua profissão, pode ser o seu ministério, a idolatria pode ser uma pessoa, a idolatria pode ser alguma pessoa que canta, que toca e que você vibra diante dela. A idolatria pode ser um influencer que tem falado tudo aquilo que você tem que fazer e você obedece tintim por tintim e faz tudo, porque ele é um ídolo para você. Ele é um ídolo. A idolatria vai muito mais do que uma imagem de escultura. Os idólatras não entrarão no reino de Deus, mas ele está dizendo não apenas os idólatras, ele está falando que quem rouba também não vai entrar. Os ladrões não vão entrar. E eu não posso apenas olhar lá para cima, para Brasília e dizer, lá tem muito corrupto, lá tem muito ladrão, lá também tem. Lógico que lá tem, mas se lá tem é um reflexo daqui de baixo. Porque me desculpa, se tem um ladrão no poder é porque tem ladrão votando aqui embaixo. Não teria ladrão lá em cima se não tivesse ladrão aqui embaixo. Lá em cima é reflexo daqui de baixo. A gente bota o camarada lá em cima, o cara rouba e fala, ele é um corrupto, você também é responsável por isso. Essa é a responsabilidade nossa. E não vai falar que nós fazemos isso. E às vezes pegamos um dinheiro aqui, pegamos uma coisa ali, enganamos alguém, porque não fala apenas de ladrões, fala também de trapaceiros, enganamos alguém, compramos algo e vendemos por um preço muito maior e dizemos que tínhamos comprado por um preço mais caro, e a gente vai fazendo isso, vai negociando, não, mas eu preciso ganhar meu dinheiro, pastor, eu preciso ganhar meu dinheiro, mas eu preciso ganhar meu dinheiro desonestamente. Dizendo que eu comprei, eu paguei 100, vou vender para você por 120, mentira, você pagou 30 e está vendendo por 120, isso é mentira, isso é trapaça. Isso daqui é original, eu estou te vendendo, mas é um produto original. Mentira, é falsificado, é trapaceiro. Essa camiseta aqui é uma camiseta de marca, pode comprar, porque é mentira. Você comprou num camelódromo, comprou lá em São Paulo, numa lojinha, e está vendendo como original, isso é trapaça. Os trapaceiros não herdarão o reino de Deus. Os ladrões não entrarão no reino de Deus. Os avarentos não entrarão no reino de Deus. Pode guardar, segura muito bem o seu dinheiro. E você vai para o quinto dos infernos, talvez recheado com a sua mão. Porque você está sendo avaro demais. Os avarentos não entrarão no reino de Deus. Mas não apenas os avarentos. Eu sou chegado numa pinga, pastor. Sou chegado numa cerveja. Eu gosto de encher a cara. Encha bem a sua cara. Mas você também não vai herdar o reino de Deus. E não apenas os alcoólatras não vão herdar. Os fofoqueiros, os maledicentes, que não conseguem tratar a sua língua, também vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar. Também vão para o inferno. É isso que Paulo está dizendo. E ele está dizendo o seguinte: pode fazer, faz isso mesmo, continua fofocando, continua sendo maledicente, fale mal das pessoas, se reúna para falar mal, vai na célula e fala mal, fica em casa e chama alguém para tomar café e fala mal, vai lá na igreja, faz uma reunião e fala mal. É isso que o diabo quer, que você de fato fale mal, que você fale mal da pessoa, fale mal do pastor, fale mal do presbítero, fale mal do líder, fale mal, seja maledicente, faça realmente muitas coisas, esparrame e fofoca, mas sabe para onde você vai?
Se você não vai herdar o reino de Deus, para onde você vai? É fácil apontar e dizer os homossexuais não entrarão no reino de Deus. Mas será que a gente não se enquadra nessas outras coisas aqui que também não vão entrar? Irmãos, a gente precisa, por isso que eu comecei dizendo, a gente tem que reconhecer quem nós somos. É fácil olhar para o outro e dizer, coitado, né? Não tem Jesus na sua vida. Não conhece Jesus. Ele não conhece, é você que conhece. É pior. Às vezes nós somos piores do que aqueles que estão lá fora, porque aqueles que estão lá fora não conhecem. E estão vivendo a sua vida de acordo com a sua cabeça, de acordo com aquilo que aprenderam. Pior somos nós que estamos aqui dentro. Estamos ouvindo e aprendendo, e mesmo assim continuamos praticando isso. Palavra dura? Sim, mas o apóstolo Paulo está mostrando para a igreja de Corinto, está mostrando para nós. Não pense que determinadas pessoas não entrarão no reino de Deus, e você está olhando para essas determinadas pessoas dizendo, se sentindo superior a elas. Cuidado, porque talvez você faça parte de um grupo também, só que é mais fácil olhar para o cisco do olho do outro do que para a trave que está no seu. Toma cuidado. Mas a palavra de Paulo não é negativa, ele não termina aí. A palavra de Paulo é positiva, porque ele diz o seguinte, assim foram alguns de vocês. Ele olha para o passado dizendo, alguns de vocês foram assim. Alguns de vocês foram assim. Olha para o passado. Paulo está dizendo, aqui na igreja de Corinto existiam pessoas que foram trapaceiros, que foram alcoólatras, são ex-alcoólatras, ex-trapaceiros, ex-ladrões, são ex-homossexuais ativos, ex-homossexuais passivos, são pessoas que lá atrás fizeram, mas isso faz parte do passado de vocês. Alguns de vocês foram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus. E isso também tem que ser parte da nossa vida. Alguns de nós, a gente tem que olhar para o passado, e é aí que entra a mensagem do Evangelho. Não é a minha pregação, não é a minha eloquência, não é o meu discurso, não é a série, é Jesus. É Ele que faz a diferença. É a palavra dele que tem que entrar no meu e no seu coração. É o Evangelho que traz transformação às nossas vidas. E eu preciso entender isso de forma clara. Irmãos, o Evangelho tem que entrar. O Evangelho tem que mudar a mim e a você. Caso contrário, nós estamos numa boa igreja, estamos numa boa poltrona, estamos ouvindo um bom louvor, temos um bom pregador, mas só isso. Nós precisamos ser transformados pelo Evangelho. É assim que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É Ele que transforma. A pessoa tem que ser transformada pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, pelo poder que existe na palavra, no Evangelho. É o Senhor que transforma, não sou eu, não é o meu discurso, não é a minha palavra, é o Senhor quem transforma a cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Ao estar aqui, ao entrar aqui, você pode entrar do jeito que você está, você pode entrar por aquela porta e participar aqui do jeito que você está, mas você não pode sair daqui do mesmo jeito, porque o Evangelho tem que transformar a sua vida. O Evangelho tem que mudar você. Ele precisa transformar a mim e a você. Não dá para entrar aqui e achar que, meu Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, mas Ele é justo. Não é apenas um Deus de amor, Ele é um Deus justo, e Ele sabe muito bem aquilo que eu e você estamos fazendo de errado, e nós precisamos ser corrigidos pelo Evangelho do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo, vocês foram, hoje não são mais. É isso que ele precisa falar de mim e de você. Nós fomos. Pode ter gente aqui dizendo assim, eu já fui pastor, eu já roubei, eu já trapacei, eu já fiz, eu já fui, eu já fiz. Você pode dizer, mas isso tem que ser parte do seu passado. Parte do seu passado, porque se por acaso você está dizendo, eu ainda continuo fazendo, acende a luz. Acende a luz, porque você pode não herdar o reino de Deus. Acende a luz. Quando nós estamos em Cristo, a gente pode olhar para o nosso passado, mas ver o nosso passado coberto pelo sangue de Jesus. Fomos lavados, fomos purificados. Jesus nos transportou para uma outra realidade. As coisas antigas de fato ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação, é coisa nova.
Agora, se eu estou em Cristo e continuo sendo o mesmo, você não está em Cristo. Você só está na igreja. Só na igreja. Sam Allberry. É interessante eu falar um pouquinho antes de ler aí. Sam teve uma vivência com homossexualismo na sua adolescência. Ele lutava contra desejos homoafetivos. Sempre foi uma luta constante na sua vida. Mas aí ele experimentou o poder do evangelho. Ele conheceu a Jesus. Mas é interessante que num dos seus livros, ele diz que os afetos nunca sumiram, não desapareceram. Mas ele entendeu que a graça de Deus bastava na sua vida. E ele então escolheu uma vida de celibato, de entrega e de dedicação ao Senhor. E ele tem abençoado inúmeras pessoas com seus livros, com as suas mensagens. E uma delas está aí. Ele diz assim: a mensagem de Deus para os homossexuais é idêntica à mensagem para todos. Arrependa-se e creia. É o mesmo convite para encontrar a plenitude da vida em Deus, a mesma oferta de perdão e amor profundo, maravilhoso, que transforma a vida. Desde que me abri sobre as minhas experiências com a homossexualidade, vários cristãos disseram algo assim. Infelizmente, volta. O evangelho deve ser mais difícil para você do que para mim. Como se eu tivesse mais coisas que desistir do que eles. Mas o fato é que o evangelho exige tudo de todos nós. Se alguém pensa ter o evangelho se encaixando na sua vida com bastante facilidade, sem ajustes importantes no seu estilo de vida ou nos seus desejos mais profundos, é provável que essa pessoa não tenha realmente começado a seguir a Jesus. Querido, se por acaso o evangelho entrou como uma luva na sua vida, nossa, perfeito, vir para a igreja, perfeito, não tem que mudar nada, então você não está seguindo Jesus. Você pode estar seguindo qualquer coisa, pode estar seguindo um pastor, pode estar seguindo uma ideologia, pode estar seguindo uma placa, qualquer coisa, porque o evangelho precisa trazer transformação, o evangelho precisa trazer ajustes. O evangelho precisa apontar para mim e para você. Tem erros, tem falhas, isso precisa ser corrigido. Caso contrário, não é evangelho, não é mensagem, não é pregação, não é vida que o Senhor tem estabelecido para nós. O evangelho é o mesmo para todos. Não existe um evangelho para um homossexual e um evangelho para um heterossexual. Existe um único evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, o único. E a boa notícia é que todos que se arrependem, todos aqueles que creem, todos aqueles que confiam na obra de Cristo, são transportados para uma nova realidade em Cristo Jesus. Cristo pede a nossa confiança, Ele exige tudo de todos, porque quando nós estamos afirmando que Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos incluir, inclusive, o nosso corpo, os nossos afetos, o nosso desejo de se casar, o nosso desejo de futuro. A nossa vida tem que ser um ato de entrega e morrer cada vez mais para nós mesmos, para que Ele possa viver. É assim que as coisas funcionam. Temos um pastor chamado Pedro Dutti, um pastor presbiteriano, foi pastor durante muitos anos em Goiânia. Ali ele foi capelão de uma escola presbiteriana naquela cidade. E como capelão daquela escola, ao escrever esse livro, ele diz o seguinte: infelizmente, muitos dos membros das nossas comunidades que se identificam com a fé cristã reproduzem certos hábitos diariamente. Condenamos a homossexualidade, mas nós celebramos a lascívia heterossexual. Nós condenamos o feminismo, mas nós celebramos expressões culturais sexistas. Quando os pais são chamados para uma conversa onde será relatado algum incidente envolvendo os seus filhos, como namoros precoces ou pornografia, é recorrente ouvirmos: graças a Deus, meu filho gosta de mulher, né, pastor? Ou pelo menos ele não é gay, né, pastor? Acontece que esse tipo de alívio vem de pais desesperados que não sabem mais como contribuir de maneira genuinamente cristã para a formação da identidade e sexualidade dos seus filhos. Antigamente, os pessoal mais antigo aqui, os pais, para que pudessem iniciar a vida sexual dos seus filhos homens, os pais levavam os filhos para a zona e pagava para que os filhos pudessem ter relações com prostitutas, porque eles têm que experimentar. Hoje nós fazemos a mesma coisa. Alguns pais estão entregando seus filhos à pornografia.
para que eles possam ser homens. Assiste pornografia. E não imagina o estrago que está fazendo na vida do seu filho. Não imagina. Essa semana eu vi uma entrevista, parei para assistir, não conheço essa pessoa, a pessoa entrevistada, mas parei para assistir, e assisti só um trechinho, antes de vomitar, né? Mas ali é uma moça que faz vídeos para a internet exibindo o seu corpo. E aí o que me assustou, porque o cara perguntou assim, mas como é que você começou isso? Da onde que veio a ideia? Como é que você começou a gravar os vídeos para que você pudesse entrar? Eu não lembro se é no Privacy, se é no OnlyFans, eu não sei. Mas como é que você fez aí para você? Como você começou? Sabe qual foi a resposta que ela deu? O meu pai me incentivou. Que pai incentiva a filha a gravar vídeos mostrando, exibindo o seu corpo para que homens possam comprar e adquirir? Vai falar que isso é ou não é prostituição? O meu pai me incentivou. Que pai é esse? Que fala para a filha, nossa filha, você é bonita, você tem um corpão, com perdão da palavra, você é gostosa, que tal ganhar dinheiro com isso? Isso é pai? Isso é pai? Esse é o mundo, queridos. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Infelizmente. Esse é o mundo. A gente não pode entrar nesse jogo. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. De onde as nossas meninas estão retirando os seus padrões morais? De onde as nossas meninas estão aprendendo a ser mulher? Elas estão aprendendo a ser mulher com as escrituras? Ou elas estão aprendendo a ser mulher com videoclipes da Anitta? É desesperador para mim como pastor. Às vezes eu vejo, a gente trata tudo como é criança, né? Então tem a música mais obscena, ou funk, ou o que for, mais obsceno, com letras ridículas. Pais colocam e querem que suas filhas fiquem rebolando. Compra roupinha curtinha, sainha curtinha, ou tudo lá, e coloca para as menininhas ficarem rebolando e tudo mais. Para que isso? Para que isso? Com quem que elas estão aprendendo a ser mulheres? É isso que é ser mulher? Exibir meu corpo? Me mostrar para as outras pessoas? É isso que é ser mulher? Que tipo de mulher? Aí depois ficam bravas, algumas mulheres ficam bravas, quando os homens digam assim, essa daqui é para casar. Por que você não? Porque essa daqui é uma mulher para casar. Significa que outras não são para casar. São para quem então? Para se divertir? Mas quem está jogando o seu corpo para essa diversão? Os meninos de hoje estão aprendendo a ser homens com quem? Estão aprendendo a ser homens com a palavra de Deus, com o apóstolo Paulo, por exemplo? Ou estão aprendendo a ser homens com Neymar? Quem é a referência para os nossos filhos? Neymar? Aí me assusta porque primeiro o cara se diz crente. Me assusta porque o pai dele se diz crente. Me assusta porque esse camarada não respeita nem a mulher grávida e trai a própria mulher grávida. Isso é referência para o meu filho? Ó filho, para ser homem é isso. Isso é ser homem. Isso é ser homem? Não, isso é ser um cafajeste. Isso não é ser homem. Que não respeita a gravidez da esposa. Por mais que seja famoso e por mais que tenha dinheiro. E por mais que muitas mulheres possam ali se mostrar ou possam se oferecer. Me desculpa, princípio é princípio. Com quem que o meu filho está aprendendo a ser homem? Com quem que os nossos filhos estão aprendendo? Nós precisamos ser duros, irmãos. Nessa direção nós precisamos, porque a gente não pode entrar nesse jogo, um jogo de desespero para que o meu filho não seja gay ou para que a minha filha não seja lésbica. Com medo do meu filho ser gay, eu empurro pornografia para ele, imoralidade para ele, porque eu tenho medo dele ser, ou com medo da minha filha ser uma lésbica, eu não quero, então eu incentivo a ela a se exibir, a se mostrar para os rapazes, porque para com isso. Isso é tão promíscuo quanto. A gente tem que acordar para isso, porque isso está dentro da igreja, isso tem acontecido dentro da igreja, e eu não posso fechar os olhos. É fácil apontar para os de fora, mas a gente precisa apontar para quem está aqui dentro. Eu termino essa mensagem, essa série, trazendo algumas reflexões para mim e para você. Primeiro, a missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. Ponto.
Essa é a missão da igreja. Pregar o evangelho, fazer discípulos de Jesus. Segundo, a igreja existe para ser como um pronto-socorro de um hospital. E ela deve estar sempre aberta a todos aqueles que procuram ajuda, que estão pedindo ajuda. A igreja precisa estar aberta. Tem gente gritando por socorro. A igreja é capaz de ajudar. É a única, me desculpa, que tem a real condição de ajudar e de transformar vidas. É a única. Igreja precisa estar de portas abertas. Foi mencionado nos avisos, isso não é para vanglória nossa. Não tem nada conosco, não é para nós. No mês de março eu tive uma reunião em São Paulo. Nessa reunião em São Paulo, um pastor de uma das igrejas nossas, de uma grande igreja nossa, é um pastor que foi apresentar um projeto na igreja com pessoas que são marginalizadas, pessoas que estão em situação vulnerável, estão na rua, são andarilhos, são drogados. A igreja faz um trabalho lindo, excelente. Esse pastor trouxe a sua própria história, porque ele foi resgatado das ruas. Aquela igreja pregou o evangelho, levou um prato de comida, ele era um morador de rua, e ali ele encontrou com Jesus, foi recuperado, e hoje ele é pastor de uma das maiores EPIs da nossa igreja, da nossa denominação. E ele apresentou esse projeto. Quando eu voltei, tive reunião com a liderança, falei, irmãos, a gente pode fazer algo além. Nós temos feito como evangelismo, às segundas-feiras, montado marmitas e levado para as pessoas. Isso é lindo, e tem muita gente passando fome, tem necessidade, precisa ser alimentado, sustentado, mas está na hora da igreja abrir portas. Essas pessoas precisam enxergar que existe uma igreja aqui, e que essa igreja pode mudar a vida delas em Cristo Jesus. Amanhã o que nós vamos fazer é a primeira vez. Eu estou com meu coração ansioso e apreensivo. É a primeira vez que nós vamos abrir. Que eles estão sendo convidados para vir aqui. Montamos já a casa, lá tem banheiros, 2 banheiros, onde eles, se quiserem, podem tomar banho. Se eles quiserem, vai ter roupa nova para eles. Compramos toalha para eles se enxugarem. Compramos pasta de dente, escova de dente para eles escovarem seus dentes. Shampoo, condicionador, está tudo lá, montadinho. Amanhã, quem quiser. Se eles quiserem vir só para cá, para participar de um tempo de culto e receber uma janta, bem. Mas se eles quiserem mais, vai ter. Ah, eu preciso cortar meu cabelo. Vai ter gente para cortar o cabelo. É a primeira vez que a igreja está fazendo isso. Eu espero que seja um sucesso. E que seja a primeira de muitas. A primeira de muitas. Essa semana, passou um andarilho aqui. Passou um aqui. Eu estava fechando o portão. Ele falou, ô pastor. Eu falei, oi, tudo bem? Ô pastor, é segunda, né? É segunda, né? Eu falei, é segunda. Eu já sabia o que ele estava falando. Falei, é segunda. Eu venho. Segunda eu venho. Segunda eu estou aí. Falei, que bom. Eu vou estar aqui também para receber você. Que bom que você vem segunda-feira. Nós tivemos reforma na nossa casa aqui, melhorando a cozinha. O acertador de pisos, quando ele falou, mas por que vocês estão fazendo a reforma? Eu falei, tem muita coisa acontecendo. Temos evento no sábado para jovens e adolescentes, temos café da manhã no domingo, às vezes temos jantar, temos almoço, temos coisa para fazer. E a igreja também tem um evangelismo. Nós temos feito às segundas-feiras, comida aqui, levado para as pessoas. Aí ele falou, que bom que a igreja está fazendo isso. Porque o meu filho é um desses. Ele estava com o neto. Ele trabalha, ele assenta o piso e o neto faz o rejunte, faz a massa, leva as coisas para ele, enquanto ele faz o serviço. Que é filho daquele que está na rua, por causa das drogas. Ele fala, que bom que a igreja está fazendo isso. Quando a igreja estiver abraçando alguém, eu vou saber que a igreja está abraçando o meu filho. Igreja precisa estar de portas abertas. Portas abertas. Não portas fechadas. A igreja é um pronto-socorro. Pessoas estão pedindo ajuda e nós podemos ajudar. Terceiro, para alcançarmos os perdidos, dentre os perdidos, os homossexuais. Nós não devemos ficar divagando, discutindo coisas desnecessárias. Pelo contrário, disposição para ter uma hospitalidade radical. Não é hora de discutir. Enquanto eu comprei, irmãos, vários livros para poder preparar essa série. Um livro, eu não lembro do nome da autora, ela é americana, ela era lésbica, ativista, feminista, ela escrevia para jornal e um dia ela colocou um tema polêmico e ela recebeu uma carta de um pastor presbiteriano. Ela recebeu a carta e essa carta só dizia assim, eu gostaria muito que você viesse à minha casa para a gente tomar um café. Ela disse que pegou aquela carta, jogou a carta no lixo,
Depois ela pegou aquela carta, tirou do lixo, guardou aquela carta, ela não sabia o que fazer, como responder, se respondesse, ignorasse. Até que um dia ela ligou para o pastor e falou, então eu vou ir tomar um café. E ela ficou pensando, o que esse pastor vai falar para mim? O que esse pastor vai querer discutir comigo? Esse pastor vai querer brigar comigo o quê? Vai querer mostrar para mim que eu estou errado, que eu estou em pecado? O que esse pastor vai querer? E ela chegou na casa desse pastor, estava a mesa preparada, o pastor estava lá, a esposa dele estava lá, a mesa preparada, e ela ficou apreensiva, o que esse pastor vai fazer? E o que o pastor fez? Nada. O que ele chamou ela? Para tomar café. Eles tomaram café, conversaram de tudo, menos sobre esse assunto, não tocaram no assunto. E ela saiu dali indignada, ela falou, mas por que esse pastor não brigou comigo? Por que esse pastor não falou que eu estou errada, que a Bíblia está certa? Por que esse pastor não tentou me convencer? Nada. E o pastor falou assim, a gente podia marcar um outro café, vamos tomar um outro café outro dia, vamos, né? E aí ela falou assim, que pastor é esse? Que não quer mudar, me mudar à força. Aquela mulher começou a se aproximar do pastor e da sua esposa. E o que aconteceu com ela? Jesus entrou na vida dela. Como o profeta diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós tivemos uma experiência muito próxima. Keila, professora de matemática, certa vez, ao dando aula para o ensino médio, os alunos do 9º ano ficavam aguardando como é que essa é a professora. E como a esposa de pastor, eles achavam que ela também era pastora, né? E aí achavam, bom, ela é a pastora. E um menino se intitulava, se denominava gay. E o desejo dele era chegar para afrontar ela no 1º ano, dizendo, eu sou gay, eu sou homossexual, para ver o que ela como pastora iria dizer. E esse menino de fato chegou no ensino médio, ali nos primeiros dias de aula, e falou isso para ela. E aquele muito curto e grosso falou, querido, o que você faz no seu corpo? Daqui para fora não é problema meu. Dessa porta para dentro eu sou professora de matemática. Daqui para fora, o que você faz da sua vida, isso não tem nada a ver comigo. Você e todo mundo aqui, não tem homossexual e heterossexual, todo mundo é igual, é aluno e eu estou ensinando matemática. Mas ela começou a ter uma atitude diferente com aquele menino. Ela começou a abraçar aquele menino. Ele achou que ela ia ser a bruxa, a pastora que ia demonizar, colocar a mão e expulsar o demônio dele. Não, foi a pessoa que a abraçou. Algum tempo atrás nós tivemos uma célula no Parque das Nações e nós encontramos esse menino andando no Parque das Nações. E quando estávamos saindo do parque, ele estava entrando no parque, nós nos encontramos ali, ele abraçou ela, falou, professor, quanto tempo, tal, deixa eu te apresentar a minha namorada. Ele não tinha namorado, ele tinha uma namorada, nenhum trejeito, nada, sabe por quê? Ele não era homossexual, sabe o que ele precisava? De amor. Ele não precisava de alguém para apontar o dedo e dizer, você está errado. Ele precisava de alguém que abraçasse dizendo, eu amo você, independente de quem você é. E orar para que Deus faça a obra que eu não consigo fazer. Igreja, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter isso de forma muito clara diante de nós. Quarto, o que condena uma pessoa não é a sua orientação sexual, é a sua incredulidade. Sem Jesus, o maior dos héteros também não vai entrar no reino de Deus. Sem Jesus também não entra. O reino de Deus pertence àqueles que creem, àqueles que se arrependem, àqueles que confiam em Jesus, porque Ele é o caminho. E a gente precisa entender, não tem nada a ver com orientação sexual, tem a ver com fé. E por fim, não deixemos que o orgulho nos impeça de dar um passo na direção das pessoas que a gente considera moralmente inferior. Lembre-se, você também é um pecador. O que diferencia você da pessoa que está lá fora não é a sua sexualidade, mas é a graça do Senhor na sua vida, que você recebeu de graça. É isso que diferencia. Quando entrar uma pessoa aqui nessa igreja que seja diferente de você, quer seja um homossexual, quer seja um travesti, quer seja uma prostituta, quer seja um político corrupto, quer seja uma pessoa de má fama na cidade, independente de quem for, que entrar por essa porta, eu não posso olhar para ela de cima para baixo. Antes de olhar para ela de cima embaixo, olha para dentro de você e veja quem você é. Se há alguma coisa que faz diferença entre você e ela, é a graça, que já entrou na sua vida e transformou a sua vida. E essa mesma graça pode entrar na vida dela e transformar a vida dela. Nunca se esqueça disso. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar?
o que essa palavra tem para mim e para você, o que essa série quis trabalhar em mim e em você. Primeiro, cuide da sua vida, querido. Cuide bem da sua vida. Como diz o profeta Isaías para o rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Talvez essa série foi para isso. Antes de apontar o erro do outro, olhe para o seu. Coloque a sua casa em ordem. Segundo, como igreja principalmente, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Ah, pastor, eu não concordo. Tudo bem. Ah, pastor, é difícil. Tudo bem. É, pastor, esse mundo. Tudo bem. Mas a gente não vai mudar ou chegar até essas pessoas com um discurso duro, difícil, apontar erro e pecado. Não. Essas pessoas precisam ser amadas e abraçadas, recebidas. E a gente tem que deixar para aquele que pode fazer o que tem que fazer. Se eu pudesse mudar pessoas, irmãos, que coisa boa, né? A gente traria, por exemplo, amanhã aqui o pessoal, colocaria eles ali no salão, eu vou trazer uma palavra e a minha palavra vai mudar a vida de todos vocês. Aí eu vou pregar e todos eles ali vão falar assim: recebo Jesus e quero Jesus, e no dia seguinte nenhum mais vai estar como drogado ou como qualquer coisa nessa direção. Não, quem dera. A minha palavra não tem esse poder e nem a palavra de ninguém. Mas a palavra daquele que nós pregamos é poderosa para transformar a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Então que a gente consiga, como igreja, abrir portas para que as mais variadas, diversas pessoas possam entrar e não serem excluídas, mas serem aqui, ter aqui a oportunidade de ouvir e deixar a palavra entrar e transformar as suas vidas. Como igreja nós precisamos disso. Pai, eu quero te agradecer por esses 3 domingos e pelas mensagens que eu pude tentar de todas as maneiras trazer ao coração dos teus filhos aqui. Algumas palavras duras, difíceis, mas necessárias. Como igreja nós não podemos ter um olhar superior para as pessoas que estão do lado de fora e apontar para elas como se elas fossem as mais erradas deste mundo e nós as mais corretas e perfeitas deste mundo. Nós somos pecadores e falhos. E todos nós não gostaríamos de ter a nossa vida exposta num telão. Todas as nossas falhas e erros, todos os nossos pecados e pensamentos, absurdos que às vezes temos, desejos e segredos, nós não gostaríamos. Quem somos nós para apontar o dedo para alguém e dizer que ela é pecadora e não merece o reino de Deus? Quem somos nós? Então Deus trabalha a nossa vida, trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa índole, trabalhe os nossos princípios e valores, trabalhe cada um de nós, trabalhe essa igreja, para que a gente, ó Deus, seja uma igreja amorosa. Nós não negociamos palavra, nós não negociamos com a teologia, nós não negociamos, somos uma igreja séria e comprometida primeiro com a tua palavra, uma igreja bíblica, mas uma igreja onde o teu amor possa ser experimentado em toda a plenitude. Então Deus, que a gente permita que pessoas se sintam amadas e que essas pessoas sejam transformadas, não por nós, mas transformadas pelo Senhor, porque o Senhor tem poder de transformar. Então abençoe a nossa comunidade nessa direção, e não falo apenas de questões sexuais, mas de todo e qualquer tipo de pessoa que precisa ouvir a tua palavra, a tua mensagem e ser transformada pelo Senhor. Permita que essa igreja possa ser porta-voz do verdadeiro evangelho e ser canal de transformação na vida dessas pessoas. Usa-nos nessa direção. Oro por amanhã. Eu oro a Deus pelas pessoas que vão estar aqui, desde a parte da tarde, à noite, os que vão montar, os que vão servir, os que vão cozinhar, todos. Eu oro para que tenhamos uma equipe muito abençoada, pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a receber, pessoas dispostas a amar, pessoas dispostas a alcançar aquele que é diferente.
que a nossa igreja seja aberta, que pessoas entrem por aqui, vejam que tem uma igreja aqui e que é séria e que fala de Jesus, que tudo é sobre Jesus e que essas pessoas sejam transformadas pelo Senhor. Só o Teu Espírito pode fazer isso e nós pedimos para que o Teu Espírito tenha liberdade de entrar em corações, de transformar vidas, de resgatar sonhos que talvez estão lá no passado e perdidos, de restaurar dignidade, de trazer vida eterna, que é muito mais que um prato de comida, que é muito mais que um banho aquecido, que é muito mais do que essa igreja pode oferecer. Salvação em Cristo Jesus. Pai, usa cada vida amanhã. Não sabemos quanto vamos receber, se 2, se 3, se 10, se 20, não sabemos. Mas aqueles que vierem, que seja apenas o início, e que a igreja nunca tenha uma visão de que estamos desperdiçando dinheiro, mas que a igreja tenha uma visão clara de que estamos investindo em pessoas para o Senhor Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pelos irmãos que aqui estiveram. Obrigado pelas ofertas, por aqueles que ofertaram e têm ofertado ao longo do mês. Obrigado por cada vida. Ao sairmos daqui, leva-nos para casa, em paz e em segurança. Que tenhamos uma excelente noite e uma abençoadíssima semana. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde você. Que o Senhor sorria para você e presenteie você. Que o Senhor olhe para você bem nos seus olhos e o faça prosperar. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém.